Olha, a Jovem Pan volta a falar sobre a crise na fronteira com a Venezuela e gentilmente nos atendendo, está conosco também por imagens a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. Prefeita, bom dia, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, é um prazer estar com vocês de novo. Nós que agradecemos. Prefeita, a senhora já participou outras vezes aqui da nossa programação falando sobre o drama humanitário dos venezuelanos que entram no Brasil, e a partir de agora, essa crise ganha um novo patamar? De que maneira a senhora acredita que isso vai se desenrolar nas próximas semanas? Bom, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter um número maior de pessoas entrando aqui no estado, né, no estado de Roraima. E com isso sobrecarregando os nossos serviços aqui dentro da cidade de Boa Vista, que é onde nós temos toda a infraestrutura para atender as pessoas. Esses dias foram muito tensos e pessoas com ferimentos mais graves foram destinadas para Boa Vista. E pela informação que eu tenho já confirmada desde ontem, o governo do estado está decretando estado de calamidade na saúde, porque a situação do estado está muito dramática nesse início de governo. E nós da prefeitura, cai no nosso colo todo o atendimento básico. Então, a unidade de saúde, o hospital da criança, aquilo tudo que a gente já está vivendo durante esses 3 anos. Mas que agora eu tenho a impressão que nós vamos passar por um período ainda muito pior para depois poder reverter essa situação, que eu acredito que a mudança na Venezuela ela não tem como deixar de acontecer. Prefeita, bom dia, Marco Antônio Villa, prefeita. Eu queria perguntar à senhora o seguinte, a situação se agravou na última semana, houve alguma mudança por parte do governo federal? O que me parece, em termos de ajuda à prefeitura e ao estado, porque a impressão é que cada dia que passa fica mais grave a situação para a prefeitura de Boa Vista e para o estado de Roraima. E não é só uma questão de uma presença de soldados do Exército Brasileiro ou da Força Nacional, é uma questão econômica. Como atender essas centenas e centenas e centenas de imigrantes venezuelanos que chegam em situação extremamente difícil? Essa ajuda tem aumentado? O que tem acontecido, prefeito? Bom dia, Marco. É um prazer falar com você de novo. O que acontece com relação ao governo federal hoje? Né? Eu posso falar genericamente sobre a questão do governo do estado, porque como prefeita eu tenho que me ater mais ao município de Boa Vista. Mas lembrando que 70% das pessoas moram em Boa Vista e lembrando que alguns serviços é só a prefeitura que presta, não só a Boa Vista, mas a todo o estado de Roraima, ao interior, as 2 fronteiras e todos os imigrantes que têm chegado, né? Então, por exemplo, eu dou como exemplo o atendimento da saúde, tanto nas unidades básicas como no hospital infantil. Então, a situação ela é realmente bastante grave e isso está acontecendo desde o final de 2016. Nós já tivemos oportunidade de falar aqui outras vezes e houve um avanço no que diz respeito à organização da fronteira e no abrigamento das pessoas, porque hoje nós temos cerca de mais de 6.000 pessoas abrigadas. Mas olha como funciona, porque mudou o quadro. Hoje as pessoas que entram, e elas continuam entrando diariamente, uma média de 700 a 800 por dia, elas não têm mais o foco de ficar só na rua ou só ir para abrigo, porque já existe uma referência de família e de amigos aqui dentro de Boa Vista. Então eles chegam numa situação extremamente desassistida, com problema de saúde, sem emprego, e esse boom ele acontece diariamente. A interiorização ela é muito, muito fraca. Em termos oficiais, foram interiorizados cerca de 4.200 pessoas. Existem algumas organizações que tentam fazer esse trabalho de uma forma voluntária, mas sempre é um número muito pequeno. E a questão econômica é uma questão dramática, porque o estado de Roraima, no final do ano passado, viveu e ainda está vivendo uma intervenção pela dificuldade financeira que tem passado. Nós da prefeitura, pela experiência que a gente viveu esses anos todos, por exemplo, eu me antecipei em ter remédio nas unidades básicas para 2019, mas eu já levei a situação ao ministro, a questão, por exemplo, ao ministro da Saúde, o ministro Mandetta, o estrangulamento no hospital,
porque isso vai acontecer e vai acontecer já, inclusive por causa das chuvas, e a única saída é você contratar leito em outros hospitais. Por exemplo, eu tenho 10 leitos de urgência e 5 estão ocupados com crianças venezuelanas, das quais não tem prazo para sair. A nossa questão educacional também hoje, nós já temos mais de 10% das crianças venezuelanas matriculadas nas nossas escolas. E eu também estou esperando do MEC as salas provisórias que ficariam de vir desde o ano passado e ainda não chegaram. Então, tudo isso são problemas que a gente vive diariamente. Fora a questão do desemprego, fora a questão realmente das pessoas que chegam com uma condição totalmente desassistida e que cabe a nós poder aliviar todo esse processo. Perfeita. É muito grave o que tem acontecido aqui. E saiu dos noticiários em função de que houve essa organização, que o Exército fez um excelente trabalho. Organização da fronteira, organização dos abrigos. Mas o fato, ele continua acontecendo, né? E, por exemplo, algo que seja geração de emprego, algo que de fato vá mudar essa realidade, ainda não aconteceu, não. Não aconteceu. Prefeita, reportagens dos jornais por conta do agravamento aí da situação na fronteira foram entrevistar refugiados que vivem em cidades aí de Roraima e encontraram vários deles dizendo que ainda que o regime Maduro caia, eles não pretendem regressar à Venezuela, pretendem ficar ao Brasil porque aqui encontraram já emprego, acolhida e etc. Essa situação desses refugiados, caso ela se torne uma situação permanente, de que maneira isso impacta Boa Vista e o estado de Roraima? A situação será permanente. Quando você vive aqui e você vive com essa situação diariamente, e você vive o tempo todo encontrando os venezuelanos dentro da sua casa, quando você pede um serviço como arrumar um ar-condicionado, ou na rua quando você vai no supermercado, virou uma questão que não tem volta. Nós vamos ter daqui a muito pouco tempo uma cidade bilíngue, porque você também busca aquilo que tem de bom nessa crise e ter essa condição do espanhol dentro de Boa Vista, eu vejo que é um dos poucos pontos onde a gente diz que vai ter um avanço bom para a cidade. Agora, isso não tem volta. As pessoas que estão aqui, elas não querem voltar, ou as que querem voltar são muito poucas, porque a situação na Venezuela, ela está simplesmente totalmente destruída. Então, qualquer processo que aconteça na Venezuela, vamos supor, né? A tentativa hoje claramente é de desestabilizar o Maduro em função que não dá para continuar esse regime. Mas vamos supor que consiga, o Maduro caia, Guaidó assuma. Isso demora um tempo para poder estabilizar, por mais ajuda estrangeira que receba. Então, essas pessoas que estão aqui hoje, elas não têm a intenção de voltar, até porque o Bolívar está desvalorizado a um ponto, a inflação chegou a outro, não se tem medicamentos, não se tem remédio, quer dizer, essa é a realidade que nós vamos viver aqui, isso não tem volta. E isso impacta diretamente em todos os serviços públicos que a gente oferece na cidade. E impacta também nessa questão que eu falei, por exemplo, imagine você ter uma cidade com uma rede municipal até o ensino básico com 10% da rede de crianças venezuelanas. Você mudou a característica da escola, né? Você mudou o atendimento da escola. Isso não tem como voltar. E assim também é com relação a todo o resto, unidade de saúde, que é onde mais hoje eu tenho dificuldade, porque a saída dos médicos cubanos para Boa Vista, hoje eu preciso de 12 médicos aqui para poder estabilizar o meu atendimento. E também a questão, como eu disse, do hospital, porque o hospital, eu tenho certeza que vai estrangular e já nos outros 2 anos nós contratamos, nós alugamos leitos em hospitais particulares, né? E isso realmente é sempre uma situação extremamente grave para você enfrentar e, enfim, para poder dar conta do recado. Prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, mais uma vez, prefeito, obrigado por atender a Jovem Pan e voltaremos a nos falar mais vezes. Até a próxima. O prazer foi meu, muito obrigada.